Boa noite para todos mais uma vez. Obrigado pela, pela observação, pela consideração, pelo carinho de sempre. Primeiro, só confirmar, todo mundo está visualizando a tela que eu estou compartilhando? Então tá bom. O som está chegando bem também? Todo mundo ouvindo bem? Então tá ok. Que bom. Hoje, né, eu espero mesmo que a gente consiga estar apresentando aqui a proposta de entendermos o quão é necessário captar a importância da mensagem central que Jesus trouxe para todos nós. Em meio a tudo que Jesus deixou para todos nós, em meio a tantas distorções das suas palavras, enfim, tudo aquilo que chegou e que continua chegando até nós, dos feitos e ditos de Jesus, uma das coisas que é primordial, que os amigos espirituais, que o princípio da doutrina espírita, tudo se resume à necessidade de aprendermos o quanto antes possível a importância da caridade. Então, pensar em Jesus, pensar nos seus ensinamentos, é entender acima de qualquer coisa, e é o que nós vamos ver aqui nos fragmentos textuais que nós vamos apresentar para poder nos guiar nessa reflexão. Esses fragmentos são apenas setas que vão nos guiando nessa reflexão para que possamos tentar realmente entender o quão é necessário começarmos. E a outra palavra também que é imperativa nisso aqui é praticar. A importância de se praticar a claridade. Então, para que a gente comece, né, essa mensagem, na verdade, ela é do livro Pão Nosso, do capítulo 73, onde Emmanuel vai refletir, partindo desse versículo da carta de Paulo à comunidade de Colossos, os colossenses. Paulo, ele procura exatamente reavivar naquelas pessoas, porque quem já leu Paulo Estevão, quem já viu e já leu também nos textos bíblicos os Atos dos Apóstolos, vai se recordar que em um determinado momento Paulo já não tinha mais condições de ficar viajando, ele não dava conta de visitar todas as comunidades as quais ele ajudara a fundar, né, dos estudos do Evangelho, nem mesmo ir a outras mais. Então foi intuído a ele, foi dito a ele, que eu acho isso muito importante. Né? Quando você faz um trabalho, quando você deixa a sua presença física, você deixa a sua marca nos trabalhos que você desenvolve, às vezes você não precisa mais estar presente. O simples fato de uma palavra sua chegar àquelas pessoas já é motivo de conforto, de incentivo. Então, isso que é dito a Paulo, para que ele começasse, então, a escrever essas comunidades às quais ele já não poderia ir. Então, ele, nesse momento, ele vai reavivar para essa comunidade a importância desse Jesus a qual ele outrora havia anunciado. E o que é mais importante, se já o conhecemos, se já tivemos a oportunidade de ter o contato, mesmo que seja por meio dos ensinamentos que ele deixou, se já tivemos esta oportunidade, então é mais necessário ainda andarmos com ele, estarmos com ele. Isso é que é importante, isso é o que Paulo quer frisar. Por isso que ele vai reacender para essas pessoas, vai relembrar como, pois, recebestes o Senhor Jesus,
então também andai neles. Ou seja, já lhes foi dito sobre ele, já lhe foi anunciado, já foi falado sobre ele. Isso Paulo está dizendo para aquela comunidade. Agora, nos coloquemos nessa posição e pensemos o quanto nós já temos de informações, de leituras, de manifestações dos amigos espirituais, de muitos e muitos outros relatos, que isso é fundamental, a mensagem vai deixar bem claro isso, né? E a importância do feito em nossa própria vida, em nossa própria experiência. Então, se já temos tudo isso, é necessário que sejamos como ele, andemos como ele, estejamos nele, para que possamos, de fato, iniciar o processo transformador da nossa caminhada. E aí é importante a gente frisar isso, porque Kardec pergunta, né, ele nos pede realmente essa referência, né, ele questiona a espiritualidade, esse modelo, e a espiritualidade vai frisar Jesus. É ele o modelo para a nossa evolução, para a nossa progressão espiritual. Sem ele, nós vamos realmente ficar à deriva. É necessário entender que o modelo e guia para a humanidade é, sem dúvida nenhuma, Jesus. É curioso, porque nós temos inúmeros outros grandes exemplos, né, de personas do cristianismo, a doutrina espírita com os nossos referenciais de espíritos, como Bezerra, Chico, Joana, tantos e tantos grandes nomes, né? Mas aí é muito legal quando você ouve exatamente isso. O modelo, aquele a qual devemos seguir sempre, Jesus. Né? E aqui, obviamente, não temos nenhuma pretensão de estarmos aqui colocando questionamentos ou simplesmente apontando qualquer tipo de constrangimento ou situações que possam denegrir ou comprometer as personas que nós conhecemos. Mas, enquanto modelo para a humanidade, e quando você estuda as narrativas, né, se debruça sobre as narrativas dos feitos e ditos de Jesus, quando você busca na espiritualidade os relatos deste grande espírito, que é para nós, né, é aquele que deve ser sempre revivido mesmo. Nós temos que revivenciar sempre seus ensinamentos. A gente percebe o quão singular é essa persona. Né? Porque a gente pode pensar em inúmeros grandes nomes e quando a gente começa a estudar mesmo as suas vidas, a gente encontra alguns pontos ali divergentes que a gente às vezes... Mas Jesus não, Jesus é o amor encarnado, como nos fala Emmanuel. É a personificação do amor encarnado a quem devemos sempre estarmos regressando, voltando sempre a ele. A necessidade que temos de estarmos nos indagando sempre o quanto eu procuro conhecer desta persona a que a espiritualidade se refere como modelo e guia. Eu tenho que trazer sempre essa interrogação, o quanto eu conheço dos seus ensinamentos. Porque não pode ser só frases bonitas a serem repetidas, né? Jesus não é um arauto que saiu por aí falando poesias, embora quando você estuda, né, muitos literários afirmam, né, que as parábolas e todas as narrativas possuem uma métrica textual, poética, mas aí tem a questão da escrita daqueles que produziram esses textos. Mas Jesus, essa persona, quem é para nós, o quanto eu realmente procuro conhecê-lo. E eu só vou conseguir conhecer o mínimo possível, que já é mais do que suficiente para a nossa evolução, através dos textos que reproduzem os seus feitos, suas palavras, e a espiritualidade que está aí hoje, né, nos muitos e muitos livros e obras que vêm trazer e
afirmar a importância desse grande espírito e a sua mensagem central, que é a caridade. E aí, mais à frente, a gente vai ver a importância desta palavrinha caridade, desta virtude, deste ato, desta prática tão necessária, mais do que nunca em nossa humanidade. Emmanuel vai nos dizer que entre as pessoas, né, na história, todo o arcabouço de pesquisadores, ele vai nos dizer que entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si. A dos que o conhecem por informações e a dos que lhe receberam os benefícios. Isso aqui é muito, muito interessante da gente analisar. Né? Aquelas pessoas que só ouviram falar, leram, pesquisaram, levantaram inúmeros questionamentos sobre esta persona, e aí Herculano Pires nos traz excelente reflexão sobre isso no livro Hermínio C. de Miranda, corrigindo, a obra é de Hermínio C. de Miranda, Cristianismo, a Mensagem Esquecida, onde Hermínio C. de Miranda vai trazer exatamente toda uma historicidade de Jesus, né? O Jesus, esse espírito dentro da história da humanidade, as distorções, as traduções equivocadas, enfim, tudo isso. Então, existe essas pessoas que conhecem o Jesus a partir dessas referências, dessas informações, mas tem aqueles que, de fato, receberam de Jesus, né? Receberam a presença desse Espírito, e esses, como nos fala aqui, os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, todos esses que procuram, como eu, né? Que procuram, e como todos nós procuram estudar, ler, pesquisar, estamos caminhando, estamos indo para um patamar, para uma posição onde seremos aqueles que, de fato, estão experimentando os benefícios de realmente conhecer Jesus, de colher, de fato, o grande saber, o grande entendimento. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Ou seja, a esses que, por alguma razão, já compreenderam, já vivenciaram, já experimentaram as bênçãos da experiência desta persona, deste grande Espírito, então, a esses tem uma propriedade muito maior em se falar desse grande Espírito que é modelo e guia para toda a humanidade. E aí, eu queria pegar aqui exatamente um momento, na verdade, são dois momentos, porque se fôssemos coletar todos os grandes momentos que poderia nos dar exemplo dessa prática, desta vivência, desta experiência pessoal e simplesmente daquilo que está nas narrativas, que são histórias, que são contos, que são ditos, nós ficaríamos aqui anos e anos e anos e anos para poder conseguir esmiuçar tudo isso. A título mesmo assim, de curiosidade, lá no Garcia, quando há anos, né, atrás, que fundamos lá um grupo que era o Gente, que era Grupo de Estudos do Novo Testamento, onde nos dedicávamos a estudar as narrativas, mas estudar, não era simplesmente ler, era estudar, esmiuçar. Então, era algo muito detalhado que procurávamos fazer, né? A título assim de curiosidade, quando nós chegamos no Pai Nosso, né, ali começamos em Mateus, fomos capítulo a capítulo. Quando chegamos no Pai Nosso, só no Pai Nosso nós ficamos 4 meses ali estudando, né, tudo que poderia compor essa oração a qual Jesus deixou para toda a humanidade. Só, mais uma vez, a título de curiosidade, o Pai Nosso, Jesus, com todo o seu conhecimento da comunidade planetária, você encontra
menções dele em todas as narrativas que precedem Jesus. Ou seja, ele compilou várias experiências de oração, ou seja, de intercâmbio entre a humanidade e Deus e o Pai, e colocou naquela oração. Mas isso é um estudo muito amplo, que nós temos enorme, né, um prazer muito grande em estar buscando. Este momento aqui que eu coloquei, que é Lucas, capítulo 8, do versículo 46 a 49, a necessidade da prática. Jesus, né, após ali as bem-aventuranças e tantos outros ensinamentos, ele finaliza, né, o seu discurso, digamos assim, das bem-aventuranças, segundo a narrativa de Lucas, com esta parábola, essa é, metáfora daquele homem insensato que constrói a sua casa numa areia, ou seja, e aí se nós formos traduzir isso de uma linguagem filosófica, aquele cara que fica viajando, né, no ditado, mas é viajando na maionese, naquelas coisas mirabolantes e fantasiosas, e esquece de ser prático, de ser objetivo. E aqui, já abrindo um parênteses para comentar, a caridade, ela é prática. A caridade, ela não é um plano de ideias que vive ali num plano ideal, imaginativo. Não, ela é prática. Caridade é um ato prático que deve ser construído, edificado. Por isso que sensato é aquele homem que constrói a sua casa na rocha, porque sabe que vai ser mais segura. Então, a necessidade de ser prático, de não ficar viajando, mirabolando, sabe aquela coisa? Eu penso assim, vou ajudar fulano. Ah, não, mas aí para ajudar fulano, será que ele merece? Será que ele não merece? Mas o que ele fez porque ele está assim? Ah, então acho que ele não... A caridade não é burocrática. A caridade, ela é objetiva. Olha, nesse exato momento, do que fulano precisa disso? Eu posso? Então, ok, vou lá. Vou suprir aquilo que vai lhe trazer um bem-estar, que vai lhe trazer, vai suprir a sua necessidade primeira. Às vezes nós nos perdemos exatamente num areial de ideias e aí nossa casa, que deveria ser edificada, qualquer ventania vem, sopra e ela se afunda e pronto. Esse é um grande problema que nós precisamos começar a pensar. Às vezes a gente deixa de fazer aquilo que é bom, aquilo que faz bem, aquilo que alivia a dor do outro, porque eu fico dificultando, burocratizando, né? E aí é um problema muito sério. E, em contrapartida, nós temos essa passagem que todo mundo já deve ter ouvido, né, falar, que é a cura do servo do centurião romano. Eu não vou ler aqui de pronto, porque a gente vai começar a delongar muito, mas resumidamente, aquele centurião romano que busca por Jesus para poder que Jesus cure o seu servo. Veja, um soldado romano, um centurião é aquele oficial que tinha sobre o seu comando 100 homens. Então, ele era conhecido, é o comandante de 100 homens, é um posto, né, elevado, mas ele se diferenciava dos demais romanos, como nos mostra a narrativa, né, os próprios servos dele vai dizer que ele era um homem bom, justo, é um homem que construiu uma sinagoga para eles, ou seja, respeitava as suas crenças. Esse homem tem o seu servo enfermo e ouve, veja bem, escuta, né, histórias, enfim, ouve dizer sobre Jesus. Mas o amor dele pelo seu servo não deixa ele burocratizar. Ah, mas espera aí, quem é esse cara? Estão me dizendo, estão falando disso, daquilo. Não, espera aí. Se é uma oportunidade de ajudar o meu próximo, de ajudar alguém que é importante para mim, e olha que vamos aqui colocar em escalas sociais, né? Existia uma diferença de casta, de classe ali muito grande. Era um servo, né, que, na verdade, era quase um escravo, ou seja, um centurião romano, de alta patente, com posses,
mas que vê naquele servo, ignora a ideia de classe social que o separava e percebe, é uma pessoa que necessita, e eu ouvi dizer, eu sei que alguém contou que tem alguém que pode me ajudar. Eu não vou burocratizar, eu não vou pensar se esse que não, eu simplesmente vou pedir que ele me ajude. Mas ele, olha como que isso é bonito, porque ele se percebe fora da mesma casta, da mesma classe, principalmente em níveis evolutivos e de caridade e de bênçãos que o Jesus. Tanto é que ele manda os seus servos. E mesmo assim ele vai dizer depois, né? Olha só o que eu destaquei, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir a teu encontro. Veja, ele reconhece a sua posição diante daquele que pode lhe ajudar, mas abre mão de tudo em prol do outro. Ele esquece todo e ao mesmo tempo que ele reconhece a sua inferioridade, mas ele também sabe que pode pedir por alguém que precisa. Ou seja, ele é prático. Ao mesmo tempo que ele mostra, faz a sua deferência em relação a Jesus, mas ele usa de praticidade, ele é objetivo. Ele não fica, não, mas ele não vai querer me ajudar porque eu sou um soldado romano e o meu servo é só um servo. Não, ele não tem isso, ele esquece. Ah, mas ele vai querer cobrar, não, ele não pensa nisso. Ele simplesmente é movido pelo sentimento de compaixão e deixa-se envolver por este sentimento e pede a outros trabalhadores que vá até Jesus. E o que ele recebe disso? Recebe exatamente o reconhecimento dessa sua postura de fé, quando Jesus vai dizer: eu vos digo que nem mesmo em Israel, ou seja, olha o que Jesus está dizendo aqui, para aqueles que conhecem toda a historicidade que envolve a cultura religiosa de Israel, percebe o que Jesus está dizendo como uma crítica muito grande à comunidade de Israel. Ou seja, este povo, a qual a tradição histórica, religiosa, de séculos, diz ser um povo escolhido pela crença num Deus único, mas nem mesmo nessa casa de Israel, nesta comunidade, eu encontrei um homem com tamanha fé como este centurião romano, que venceu todas as barreiras possíveis e impossíveis em prol da caridade, da compaixão para com aquele a quem lhe servia. Isso é algo que a gente precisa assim sentar e refletir e pensar e se colocar no lugar e falar: rapaz, quantas vezes eu deixo de fazer algo muito menor do que esse gesto desse centurião, porque eu fico burocratizando, eu fico divagando, eu fico construindo castelos em areias quando eu deveria ser prático. Olhar e falar, não é aqui que tem que ser feito dessa forma, tem que ser, porque essa forma realmente é segura, é certa, de conformidade com os ensinamentos da lei de amor e caridade, a lei de justiça e caridade. Então, enquanto eu ficar dificultando as coisas por minharias de não é isso, não é dessa forma, não. A necessidade em primeiro plano. Se a necessidade nesse momento é fornecer alimento, fornecemos. Se é roupa. Se é um abrigo e eu posso dar abrigo, então que eu ofereça abrigo. Se é me doar imensamente, como o Carlos faz, e eu tive o prazer de trabalhar com ele no HPS, se doar ao máximo, mas com a alegria que ele faz, que a gente sabe, né, essa pessoa espontânea, alegre, feliz, e se doar e brincar. E já vi também, às vezes, ele brigar com o paciente, porque naquele momento precisava ser enérgico, ser enfático, tudo isso, mas sem esquecer do essencial.
O necessário agora, olha, meu querido, é que você tome esse medicamento e pronto, e acabou, e façamos o que tem que ser feito. Então, caríssimos, pensemos nesta necessária ação em torno daquilo que Jesus nos pede. E aí, reiterando a persona, né, a importância deste grande Espírito em nossas vidas, já no Prolegômenos, lá do Livro dos Espíritos, nos é falado em relação a Jesus e nos é falado com relação às imperfeições, às vezes, que nos separa, nos afasta. Olha só, vai nos dizer assim: a vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus, nós sabemos qual é, lei de amor e caridade, amar ao próximo, amar ao outro como a si mesmo, de Jesus, se confundirão num só sentimento, o do amor, do bem, e se unirão por um laço fraterno que pretenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. Às vezes a gente fica meses, né, numa discussão do que fazer quando que deveríamos enxergar o que é necessário, emergente, essencial. É isso. Mãos à obra. Sejamos práticos, sejamos pragmáticos diante a necessidade de fazer valer a caridade. E vocês vão ver mais à frente o quão é importante a caridade em momentos de conturbação planetária. Mais à frente a gente vai ver isso. De volta ao Pão Nosso, como encontramos esta persona na passagem pelo mundo? Quais são as nossas... E aqui Emmanuel fala mais diretamente para cada um de nós. Ele vai falar, aí cada um vai, né, fazer a sua reflexão aí pessoal e pensar, porque ele nos faz essa questão. Como? Onde encontramos, né, de que forma, muitas das vezes, nos desassociamos daqueles que conhecem e buscam conhecer Jesus por meio de quê? Por meio de textos, de obras, de palavreados, de historinhas contadas, mas chega um momento em que eu me diferencio disso tudo. Por quê? Porque é exatamente aquele momento onde, na maioria das vezes, a divina presença se manifesta numa solução difícil de um problema humano. Às vezes, diante de situações humanas tão complexas, e aí, do nada, eu tenho aquele insight, né, eu tenho aquela intuição de como agir, a presença divina se faz, a espiritualidade se faz presente para que possamos resolver situações tão complexas do humano. Muitas das vezes, no restabelecimento da saúde do corpo. Me vejo, às vezes, em enfermidade, em problemas de saúde, e aí aquele momento onde eu né, volto ao seio da minha fé, regresso novamente, faço o caminho inverso, esqueço todo o palavreado e coloco-me sobre os cuidados do Altíssimo, e eis que aí me vejo saudável novamente. Então, são momentos que é próprio, é pessoal, não é um momento comunitário, é um momento pessoal. Neste momento, eu me encaixo naqueles que, recebi as bênçãos do Cristo. E aí, não tem historiador, não tem ciência, não tem nada que vai dizer, olha, tantos e tantos casos que a gente tem disso, né? Me permitem aqui, peço permissão para abrir um parênteses, simplesmente para dizer de um momento muito pessoal da minha mãe, de anos e anos atrás, quase 30 anos atrás, um processo de enfermidade que a ciência dizia não ter jeito, mas o trabalho com um hospital espírita lá de BH, bom, o que a ciência dos homens dizia não ter jeito, hoje ela está aí com 88 anos, segundo aquela época não era para estar. Então, não há palavreado, não há física, não há química, não há que vai contrariar a ela nesse momento
que é pessoal, e é ela que vai ser, como nos fala Emmanuel lá, é ela aquela com propriedade para dizer, não, foi Jesus, não foi nenhum outro a não ser Jesus. Né? Toda a propriedade lhe cabe pelo pragmatismo desta bênção sobre a sua vida. E assim como tantos outros, né? No retorno de um ente amado, né? Quantas e quantas vezes nós clamamos, né, pelo retorno de alguém em nossas vidas que às vezes se encontram afastados por inúmeras razões, e sem falar mais do que nunca hoje do processo reencarnatório, onde entes e entes e entes retornam para os nossos seios, mesmo que às vezes não reconheçamos, mas sabemos, estão retornando cada vez mais. Ou em espontânea renovação da estrada comum para que nova luz se faça no raciocínio. Aqui é muito interessante, sabe? Muitas das vezes nós não percebemos diante a grandes flagelos da humanidade em que somos obrigados a nos reunir para podermos, de forma comum, buscar a luz que vai guiar nossas ações em melhoria comum, em melhoria a níveis comunitários, não individuais. Veja que Emmanuel, né, vai trazendo experiências que envolvem a nossa participação a níveis de comunidade e experiências muito próprias, que vai garantir exatamente a égide desse espírito que rege toda a humanidade terrena. Ainda, Pão Nosso vai nos dizer, né, que é indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam a alegria da dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. E aqui eu gosto de lembrar, né, da cura da sogra de Pedro. Né? É muito interessante, porque as pessoas se pegam no momento, se pegam na cura, mas ninguém se dá a reflexão no posterior, porque a narrativa é muito bela nesse sentido, né? Após se sentir curada, liberta da enfermidade, o que fez ela? De pronto se pôs a servir. Então, perceber que às vezes diante nossas aflições, às vezes nós não percebemos. Às vezes a gente está naquele turbilhão de dificuldade ou até passando por alguma enfermidade, mas quando esse processo se passa, muitas das vezes eu volto aos mesmos equívocos novamente. E olha, qual é a mensagem? Logo que sintamos o prazer pela dádiva recebida, nos colocar ao trabalho e ao testemunho dessa nossa fé. Isso é que é fundamental. Aprender com o processo para agirmos agora de forma mais enfática aquilo que fomos chamados de fato. E aí, como eu disse para vocês, a importância da caridade, a importância de nos colocarmos diante a este ato que é tão sublime e que a tudo supera, como nos fala Paulo mais à frente. Mas antes, aqui em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nós temos um momento muito interessante que quando, numa mudança de política social daquela época, a doutrina espírita foi vista, né, como prática dúbia, ou seja, foi colocada em xeque as suas práticas, e aí ela entrou ali na mira do Código Penal daquela época. É um negócio, a história é muito interessante nesses aspectos aí. Mas aí o que acontece? Já que algumas práticas de reuniões foram proibidas, estavam sendo questionadas, o que nos fala a espiritualidade? E como as atividades humanas constituem em todos os tempos um oceano de inquietude, ou seja, o que ele está dizendo aqui é exatamente isso, que a humanidade ela sempre se perde em discussões, em conflitos, em coisas que às vezes atrasa a nossa evolução. Mas então, em meio a esses problemas,
A caridade pura deverá ser a âncora da tua obra, ligada para sempre ao fundo dos corações no amor imenso das instabilidades humanas. A caridade valerá mais que todas as ciências e filosofias no transcurso das eras, e será com ela que conseguirás consolidar a tua casa e a tua obra. Veja que diante a todo e qualquer conflito, seja ele o que for dentro da nossa sociedade, ou qualquer ameaça que venhamos sentir, vamos priorizar a caridade. Porque você pode fazer o que for, mas ninguém vai te recriminar ou ninguém poderá te impedir de ajudar aquele que sofre. Pois se ele sofre por falta de comida, de agasalho, de moradia, de atendimento, enfim, se você tem a oferecer e o faz de bom grado, sem nenhuma intenção por vaidade ou por almejar retornos em torno disso, que seja realmente uma prática caridosa, isso supera todo e qualquer conflitos que a humanidade possa ter. Porque foi exatamente isso que, na época, Bezerra de Menezes, na Federação Espírita, fez. Ou seja, intensificou o trabalho de distribuição de alimentos, sopas, para as pessoas que, se não poderiam haver reuniões, não poderiam impedir que a ajuda chegasse aos mais necessitados. E aí, para a gente poder já começar a pensar, né, o quão importante a caridade, é só lembrar do que Paulo nos fala, que a caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. E aqui eu queria só abrir mais um parêntese entre tantos, né? Porque quando a gente busca estudar as traduções antigas, nós percebemos porque o homem, né, esta mente humana, ela é muito inteligente, ela é dotada de uma perspicácia, mas essa perspicácia, muitas das vezes, tem intenções que, às vezes, mais nos atrasa do que nos alavanca. Em muitas traduções, nós vamos encontrar, no lugar da palavra caridade, nós vamos encontrar a palavra amor. Mas quando você estuda na Vulgata Latina, do grego, daquela época que Paulo escreveu, a palavra que você vai encontrar é caritas, que é o semelhante à caridade. Porque quando você coloca amor, você não estabelece que é algo prático, que é acolher fisicamente, que é distribuir fisicamente. Você deixa no plano ideal, como a gente estuda em filosofia. É só uma ideia, um sentimento, né? Ah, eu amo fulano, eu não faço nenhum mal. Então, por isso que no estudo do Evangelho, né, a gente tem lá, quando Jesus diz, toda árvore que não der frutos, será cortada. Toda árvore que der bons frutos, der maus frutos, será cortada. Logo, toda árvore tem que dar bons frutos. Ou seja, toda árvore que não der frutos. Então, como eu estava dizendo, e esta orientação do Evangelho, né, que, ou seja, toda árvore que não der bons frutos será cortada, toda árvore que der frutos será cortada, que der maus frutos será cortada. Ou seja, a árvore ela tem que dar bons frutos. É bons frutos. E o que nós temos esta lição hoje, que os amigos espirituais nos falam, não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. É necessário fazer o bem. Então, quando você substitui a palavra caridade por amor, você fica naquela, né? Eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa que procura. Não, você tem que fazer o bem. Né? Então, a caridade nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O que eu queria colocar é exatamente em relação à multiplicação dos pães, porque é muito cômodo, né? E a espiritualidade, lá na Gênesis, Kardec deixa muito claro a importância que nós, espíritos, temos de
não querer justificar tudo pela manipulação de fluidos, porque existe um ensinamento moral. O Jesus, acima de qualquer coisa, ele quis trazer para a gente o ensinamento moral, porque o físico, como nos fala Paulo também lá em Paulo Estevão, né? Muitos outros grandes sábios e magos manipulavam, né, através do magnetismo, a química, enfim, tudo isso. Então, o que nós temos que entender, principalmente, é que naquele período, algo que era muito, muito natural, hoje, quando nós vamos, tipo, vamos fazer uma reunião que vai levar tempo, vai prolongar muito, cada um leva um lanchinho, né? Leva um biscoitinho, leva isso, leva aquilo. Você vai passar um domingo, sei lá, num campo, alguma coisa assim, você leva sempre alguma coisinha. Aquela época, a coisa mais costumeira, porque as pessoas andavam quilômetros, né? Cruzavam montanhas, desertos, enfim. As pessoas sempre carregavam as suas provisões, mas não eram nutridas do sentimento da partilha. Então, Jesus, inclusive, ele pergunta para aqueles, o que vocês tendes? Ou seja, o que você tem para participar, para partilhar? Então, esta multiplicação, acima de tudo, é exatamente a partilha do pão. Então, é mais um exemplo prático de que Jesus deixa para todos nós a necessidade de partilharmos. E aí, quando você conjuga com outros ensinamentos, quando ele vai dizer, olha, se você tem 2 túnicas, dê uma, né? Se te chamarem para caminhar uma milha, caminhe em 2, ou seja, sempre no sentido de ir além daquilo que você julga ou considera ser limitado. Então, por isso que eu quis trazer aqui mais esse exemplo da questão da partilha do pão e não enxergarmos simplesmente como um milagre, não, ou simplesmente que Jesus, não, agora peraí, então deixa eu aqui materializar 5.000 pães. Se era mais simples e todos já estavam envolvidos pelo amor que ele traz, né, pelo sentimento de amor que todo o discurso é, das bem-aventuranças, e aí nos fala Hermínio C. de Miranda, do quanto esse discurso, de fato, veio tocar aquelas pessoas com relação à necessidade de se desprender das suas mesquinharias comuns daquela época. Eu estou tentando, rapaz, voltar aqui a tela aqui, mas está ocorrendo um erro de novo ocorreu um erro de novo aqui na apresentação, né? Mas, em resumo, é fundamental que nós entendamos a necessidade de recobrarmos os ensinamentos do Cristo, procurando, e só há uma forma de conhecer mais dessa pessoa, é estudando suas narrativas, estudando tudo aquilo que a espiritualidade nos fala dele. É como qualquer obra literária hoje, se eu quero saber mais sobre um autor, eu tenho que conhecer as suas obras. Eu posso até saber quem ele é, onde ele mora, essa coisa toda, mas para eu poder realmente adentrar no pensamento do autor, eu tenho que ler as suas obras. Isso é que é necessário. Então, por isso que eu quis trazer essa mensagem que Emmanuel nos traz da necessidade de aprendermos o quanto antes que fique cada vez mais difícil para todos nós, porque quanto mais o tempo passa, mais eu vou deixando me envolver por este mundo materialista. E a chamada principal que a espiritualidade sempre nos traz é a necessidade de estarmos aprendendo cada vez mais sobre Jesus. Isso aqui é fundamental, para que a gente possa realmente retornar às coisas mesmas que Jesus nos trouxe. E, acima de tudo, a lei de justiça, amor e caridade, que Paulo sempre procura ressaltar nas suas cartas, que é fundamental. Por isso, meus irmãos, hoje nós vamos ficar com essa reflexão que está lá no capítulo 73 do livro Pão Nosso,
mais a carta aos Colossenses, mais a carta aos Coríntios sobre a caridade e um pouco da nossa reflexão que queríamos trazer hoje. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos conceda sempre, sempre novas oportunidades de reflexão.